Olá, olá, muito bom dia, 6 horas da manhã, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Paraná na Graça, apresentado por este amigo, seu amigo, amigo de todos, o amigo do Paraná, pode ser o amigo de São Paulo, de Santa Catarina, do Mato Grosso do Sul, o amigo da Argentina, do Paraguai, o amigo de tantos quantos estão assistindo agora o Paraná na Graça. Fernando Vieira de Albuquerque é o meu nome, estou pastor aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus, é daqui que eu falo, na rua José Loureiro 603. Bom dia, Rede Massa, bom dia, RIT, bom dia, TV Nova Conexão, lá em Pato Branco, e bom dia, claro, às redes sociais, Facebook, YouTube. Já entra mandando bom dia para mim, já entra curtindo, já entra compartilhando, e já entra sendo abençoado pela presença de Deus. Hoje, dia 20 de novembro, é feriado nacional, nem todas as cidades, nem todos os estados aderem, mas é o dia da chamada consciência negra e a lembrança do como foi o passado, infelizmente, o passado de escravidão no nosso país, e os negros sofreram muito. Nós temos sim que lembrar, nós temos que olhar para o passado para não cometermos o mesmo erro. Isso é importante, essa consciência do que foi, do que aconteceu, para que não se repita nunca mais, que sejamos uma nação livre, mas não só livre da escravidão, nós temos que ser livre da corrupção e de todos os outros flagelos que ainda existem nesta nação, mas que serão mudados pelo poder do nosso Deus. Bom, eu tenho um recado, claro, diretamente às mulheres de Curitiba e da região metropolitana. Hoje nós teremos as mulheres que vencem reunidas na nossa sede a partir das 3 horas da tarde. Põe para mim aquela imagem com isso, com o tema da campanha, a luz perpétua, aquela palavra de Isaías 60, versículos 19 e 20, esse é o encontro regional das mulheres que vencem, hoje dia 20, na rua José Loureiro 603, no centro da cidade de Curitiba. Então você que está por Curitiba, está pela região metropolitana, vem participar aqui na nossa sede estadual. E nas igrejas, nas regionais do estado, eu estou esperando os pastores me avisarem, o pastor Paulo de Londrina, pastor Paulo de Maringá, pastor Anselmo de Cascavel, pastor Jefferson de Pato Branco, pastor Alcino de Paranaguá, que inclusive vai falar aqui daqui a pouquinho. Quero saber quando será a reunião regional das mulheres que vencem nas vossas regionais, para que eu possa anunciar aqui. Eu anuncio todas as campanhas dos nossos pastores aqui no programa Paraná na Graça. Seja como for, as informações adicionais no 419-9168-4141, 419-9168-4141, e você pode também mandar o seu testemunho para cá. O Wagner Siqueira contou que a esposa Sandra fez exames cardiológicos e descobriu que estava com a chamada miocardite, uma inflamação no músculo do coração. Porém, eles ficaram em oração, fizeram a campanha, participaram aqui da água consagrada e sentiu que melhorou. A pessoa sente, quando a mulher tocou nas vestes de Jesus, ela sentiu a cura no corpo. E retornou aos médicos. A Sandra foi lá, o Wagner, olha que casal bonito, o Wagner junto da esposa. E o médico, palavras deles, ficou surpreso, disse que a Sandra não tinha mais nada, estava curada. Que bênção, hein? Um abraço, Wagner e Sandra, Deus continue e dê muita saúde a vocês. Já a Hermínia, ela disse que um dia acordou com muitos caroços na coluna, ela não conseguia nem levantar, colocou a mão cheio de caroços. Ela pegou a água ungida que ela participou aqui, orou, sentiu os caroços desmanchar e se levantou normalmente. Deus poderoso, cura e liberta. E se você tem testemunhos para contar, 419-9168-4141. Falei do pastor Alcino, vamos descer a serra. Pastor Alcino, bom dia.
Olá, pastor, muito bom dia aos amigos ligados na programação. Pastor Alcino, diretamente da nossa sede regional aqui em Paranaguá, para contar sobre os milagres operados por Jesus Cristo no dia de amanhã aqui na nossa igreja, sexta-feira, dia do combate, dia da oração forte, dia de desmanchar os trabalhos de bruxaria, feitiçaria, macumbaria ou qualquer outro trabalho que esteja aí prejudicando você, sua família. Amanhã é o dia de você vir receber a oração forte aqui na nossa igreja, às 9 horas da manhã, e também às 14 e às 19 horas e 30 minutos. Hoje eu trago aqui um milagre muito especial da nossa irmã Maria Gomes, que apresentou aqui no primeiro dia da campanha um diagnóstico terrível, né? Tinha um problema sério na perna, na frente da perna, uma mancha muito escura e minava a água aquilo. E o médico até tinha dado uma notícia bem desagradável para ela, que poderia ser o começo de uma trombose, mas ela creu em Jesus Cristo, participou da campanha tirando a morte da panela, usou a farinha consagrada, fez um emplasto, colocou em cima da ferida. No dia seguinte já não tinha mais nada, glória a Deus. Amanhã, você quer experimentar esse milagre? Comparece amanhã aqui na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, 3904, aqui no Jardim Samambaia, às 9 da manhã, às 14 e às 19 horas e 30 minutos. Eu espero por você. Deus abençoe. Amém, amém. Deus abençoe Paranaguá. Vou marcar Paranaguá. Até o final do ano lhe dou a minha palavra que vou fazer um culto aí, como vou fazer em Pato Branco também. Vou a Pato Branco, vou a Paranaguá. Só quero definir bem as datas para não perder a oportunidade de estar com vocês aí. Combinado? Bom, rapidinho antes de examinarmos as escrituras, tem uma chamadinha das mulheres que vencem, um minutinho, reforçando, hoje, quinta-feira, 3 horas da tarde, aqui na sede. Aperta o play aí para mim. Quando a tua glória se revelar, mostrará quem realmente eu era, quem sou. Deus é minha luz perfeita. Glória a Deus! Teu louvor, A luz de Deus renova a minha vida. A luz de Deus ilumina o meu caminho. Aleluia! A luz de Deus resplandece todo o meu ser. Deus é minha força. Amém! A glória do Senhor ilumina o meu caminho. A luz de Deus dissipa todas as trevas. Assim seja! Deus é minha luz eterna. tua loucura é mais sábia que a minha razão. Por isso entreguei a chave do meu coração, pois tua glória em mim há de ser revelada. Produção MQV, vai brincando aí, essas mulheres vão dominar o mundo e hoje elas estarão na rua José Loureiro 603, no centro de Curitiba, a partir das 15 horas. Falei bastante, você já recebeu os recados, agora nós vamos examinar as escrituras. Eu gostaria que você pegasse na mão a Bíblia Sagrada, pegasse na mão a Palavra de Deus, e eu quero fazer um exame das Escrituras especial hoje, porque eu outro dia assisti um vídeo e não vou dar muitos detalhes porque envolve famílias e religião. Quando envolve famílias e religião pode ser que alguém saiba e se sinta ofendido, mas era um cemitério. Imagina a cena, não vou dar mais detalhes. Um cemitério e um grupo de pessoas, todos homens, estavam depredando vários túmulos, depredando mesmo. Esses homens eram de uma família, numa determinada religião, e estavam depredando túmulos, imagine, sepulcros, de uma outra família, de uma outra religião. E eles quebravam, é impressionante o vídeo, um ódio que era possível ver nas imagens. Alguém ali filmou e, vez ou outra, aparecia o rosto de alguns. E eu fiquei pensando como é o ódio. O cidadão já está morto lá, o corpo, o resto mortal, os restos mortais.
Não sei o que aconteceu exatamente entre eles, aliás, temos noção que algo aconteceu. E aqueles homens estavam manifestando aquele ódio, sabe? Transparecendo, expondo, exteriorizando aquele ódio, que já não muda nada, principalmente em relação àqueles que já estavam ali mortos, sabe? Mas o afã, a loucura, o frenesi de expor aquilo é impressionante e mostra uma pessoa que não soube superar o passado. Pergunto, você já superou o passado? Quem de nós, vamos ser honestos, quem de nós nunca fomos feridos, machucados, físico ou verbalmente, traídos? Quem de nós nunca sofreu a ingratidão, a deslealdade? E fato é que a vida de alguns de nós foi muito sofrida, em muitos sentidos. Eu sei que eu estou falando com pessoas que foram até abusadas, e eu vou falar só abusadas, você sabe o que vem depois e o que eu estou tentando dizer. O horário não é conveniente para usar o termo, e também as redes sociais geralmente derrubam, dependendo do que a gente fala. Então, você que foi abusado ou abusada, você que foi traído, você que foi tratado com ingratidão, eu quero ler para nós a palavra de Paulo. E Paulo foi um homem que teve que esquecer o passado. Muito no caso dele, porque ele foi o algoz da história. Filipenses capítulo 3, ele começa ali no versículo 12, e eu vou até o 16. Filipenses capítulo 3, versículo 12, e nós vamos chegar com a graça de Deus até o versículo 16. Ele escreveu assim: não que eu já tenha alcançado ou que eu seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso ou alcançado por Cristo Jesus. O que ele está dizendo é o seguinte, gente, eu não sou perfeito. Eu vou falar para vocês algo na sequência, que é o que nós vamos tratar aqui também, junto com ele, e de antemão eu já digo, eu não sou o perfeito, eu não sou o bonzão. Ah, então agora você está aí dando lição de moral, porque às vezes as pessoas acham, quando aparece alguém que quer viver bem, que quer viver com ética, com moral, com santidade, fala, fez o que fez e agora está aí dando lição de moral? Não, não é isso. Não é isso. É que chega um momento na vida, quando nós somos visitados pela graça, que ou a gente muda, ou a gente vai para o abismo de uma vez por todas. E o Paulo teve a oportunidade de ter uma vida diferente a partir do encontro. A luz de Jesus brilhou no caminho dele quando ele estava indo para Damasco fazer o mal, ele estava praticando o mal. Paulo ou Saulo era um homem do mal, era um homem que praticava o mal e que sofreria, obviamente, as consequências dos males que ele praticou. Mas quando ele foi iluminado pela luz de Jesus, quando ele ouviu a voz do Mestre, dizendo, é duro para ti recalcitrar contra os aguilhões, você está lutando contra uma força maior. E o Saulo diz, quem és? E Jesus diz, eu sou Jesus, quem tu persegues. E ele diz, Jesus, o que eu faço? O que queres que eu faça? Jesus fala, você vai entrar na cidade. Essa cidade que você ia praticar o mal, você não vai mais praticar o mal, agora você vai praticar o bem. E vão praticar o bem. As pessoas contra quem você praticaria o mal vão praticar o bem para você. Olha como Jesus muda todas as coisas. Como Jesus trabalha e concorre para o nosso bem. E nos apresenta uma nova perspectiva, um novo caminho, uma nova direção, um novo sentido, um novo propósito, novas afeições, pensamentos diferentes. Ele então diz, eu não estou dando carteirada em vocês, eu sei o que eu fui, eu não sou perfeito, não era e não sou ainda. Mas eu aprendi a seguir Jesus. Querido,
Vou chamar você de querido, como um amigo. Querida, uma amiga. Você pode estar no seu pior dia, no seu pior momento, na sua pior época, fazendo as piores coisas. Jesus te apresenta um novo caminho agora. Novas, diz, perspectivas, impressões, conceitos, valores, propósitos. É isso que Jesus está fazendo. Foi isso que ele fez com Paulo. E ele disse, eu fui alcançado por Cristo para essa vida nova. Eu não sou perfeito, repito, eu não sou perfeito. Mas se Jesus me alcançou, me resgatou para uma vida nova, por que eu vou viver a velha? Por que eu vou ficar, pensando no que já passou? Pensando no que já aconteceu? Ruminando aquele veneno, aquela erva venenosa? Não! Aí ele diz, irmãos, quanto a mim, eu não sei vocês, eu não sei você ainda, que fica ruminando o teu passado, que fica mastigando aquela coisa que te fez mal, remoendo, como se diz, lembrando, rememorando, cantando parabéns. Tem gente que canta parabéns para desgraça, que comemora desgraça, que comemora fatalidades e tragédias e dores e sofrimentos, que se machuca toda vez, toda ocasião daquilo que já passou, ainda machuca, ainda traz lembranças dolorosas, ainda abre feridas que às vezes estavam quase fechando, cicatrizando. Ele diz, olha, quanto a mim, eu não sei vocês, eu não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Não sei vocês querem ficar lambendo as feridas de vocês? Vocês querem ficar descascando aquela casquinha que foi feita e nunca permitindo que o corpo faça o seu trabalho de regeneração, de autoregeneração? Sempre que forma uma casquinha de ferida, vocês arrancam de novo para ficarem vendo o pus minando daquilo? Então, se vocês querem agir assim, eu não posso ajudá-los, nem Deus pode ajudar. Deus não pode ajudar uma pessoa presa ao passado, presa às dores antigas, aos traumas passados, ao que não deu certo, ao fracasso, à derrota. Ou você acha, sabe qual é o teu problema? Você acha que você é a única pessoa que sofre no mundo, que só você tem dores, que só você tem sofrimento, que só você foi traído, que só você sofreu da ingratidão, que só você tem problemas com pessoas que você ajudou. Esse é o teu problema. Você acha que você é um coitadinho do universo. Mas tem gente pior do que você de pé. Tem gente que já sofreu mais do que você sofreu. Eu conheço um que inclusive apresenta um programa chamado Paraná na Graça. Ele é meio barbudinho assim. Sofreu bastante. Comeu o pão que o diabo amassou com o bumbum dele. Mas esqueceu. A luz de Jesus brilhou, o evangelho resplandeceu no coração, as esperanças que já não existiam foram avivadas, um caminho foi posto diante dos pés, uma voz dizendo, esse é o caminho, andai por ele sem vos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Pessoas novas, porque quando Deus nos dá uma vida nova, Deus coloca pessoas novas, e Deus tem colocado pessoas maravilhosas em nossos caminhos, e nos dado novos sonhos, novos planos, novos projetos, novos propósitos, tudo novo, eis que tudo se fez novo. E o Paulo decidiu, eu esqueço, o que eu faço? Não sou perfeito, não alcancei, não cheguei lá ainda, mas eu tenho essa resolução comigo, eu deixo o que ficou para trás e avanço para aquilo que está diante de mim. Como? Prossigo para o alvo, verso 14, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
Eu tenho um prêmio, eu tenho uma recompensa. Se eu fizer o que eu tenho que fazer, se eu avançar, se eu ir adiante, se eu andar para frente e não para trás. Como também você vai ter uma recompensa, um prêmio se você olhar para o passado. A mulher de Ló olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. E Jesus, um dos seus sermões mais contundentes, ele disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Olhem para a mulher que teve a oportunidade de ser salva e que perdeu a salvação. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ela olhou para trás. Não olhe para trás. Não olhe para o teu passado. Pastor, me machuca. Eu sei que machuca. O passado machuca, o passado dói, o passado, sabe, nos entristece. Mas se você aprender a olhar para Jesus, o autor e o consumador da sua fé, se você deixar essa luz brilhar, essa luz perpétua, essa luz que é o próprio Cristo, ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará mais em trevas, mas terá a luz da vida. Creia que Jesus te dá luz, que Jesus te ilumina, que Jesus te dá nova perspectiva, que Jesus vai colocar pessoas boas no seu caminho. Pastor, eu só andei com gente ruim. Sim. Elas me influenciaram para o mal. Sim. Você gostou também? Falemos a verdade. Mas agora Deus vai colocar pessoas boas no seu caminho, pessoas que te inspirarão a ser melhor. Olha, você que é jovem ainda, imagine e sonhe em conhecer uma pessoa legal para você se casar. Pastor, mas eu vim de um lar destruído, de pais divorciados, de briga, de contenda. Pois é, então constitui uma família bonita você. Eu não vou ser divorciada, eu não vou me casar para me separar, eu vou ser uma bênção, eu vou criar os meus filhos no temor do Senhor. É isso que o Paulo está nos ensinando. Prossigo para o alvo pelo prêmio. Tem uma recompensa quando a gente vai e anda para frente. Aí ele propõe assim, olha o versículo 15. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, e o perfeito aqui no original é instruídos, você está sendo instruído. Depois você não tem desculpa, depois dessa palavra, se você não mudar de vida, o problema é teu. Pelo que todos quantos já somos perfeitos e instruídos, sintamos isto mesmo. É verdade, é isso mesmo. Eu vou olhar para frente, eu vou seguir Jesus, eu vou ser de Deus. Então vamos sentir a mesma coisa. Vamos nos apegar ao que é bom, ao que é certo, ao que é honesto, ao que é justo, ao que é santo, ao que é verdadeiro, ao que nos trará esse galardão, esse prêmio. E se sentis alguma coisa de outra maneira, ele sabia que estava falando com gente, pastor, o senhor fala isso porque não é com o senhor. Tá bom, Deus te revelará, mas você vai perder tempo. Você podia entrar agora, tem um ônibus saindo na direção da Nova Jerusalém. Se você quiser arriscar e ir no próximo, se eu fosse você, eu já entrava, embarcava aqui. Você está aí com frio, está chovendo, não é? Tudo dando errado. Eu fosse você, eu embarcava já. Se você sente de outra maneira, você quer dar um tempo para Deus, aí o problema é seu. Pode ser que na próxima você não tenha lugar para embarcar, mas tudo bem, é um direito que você tem. Você quer ser tonto, é um direito que você tem. Você quer ser burro, é um direito que você tem. Você quer ser um jumento, é um direito que você tem. Mas você podia hoje ter sabedoria e falar, não, pera lá, eu vou com Jesus. E naquilo que já chegamos, já aprendemos, ele diz, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. O que ele está falando é, gente, eu estou indo com Jesus, vamos comigo? E eu digo, Paulo, eu estou indo com você. Estamos indo nós os que cremos, estamos andando com Jesus, estamos caminhando com Jesus. Estamos deixando as coisas velhas para trás e avançando para tudo que é novo. E o novo vem aí. Creia, em nome de Jesus, eu peço a Deus em oração que o novo venha a partir de agora. Você só precisa decidir. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para aquelas que estão
diante de mim. Amém? Vamos orar? Vamos fazer uma breve oração. Feche os seus olhos aí no seu lugar, onde você esteja. Pai, obrigado pela palavra, obrigado por nos dar direções tão lindas nesta manhã de quinta-feira. Eu oro para que essas pessoas decidam. E não importa quem elas são, o que fizeram até o dia de hoje, se elas foram más ou se sofreram com pessoas más, se elas foram as que feriram ou as que foram feridas, se elas foram as que maltrataram ou as próprias maltratadas. Ambas podem decidir ter e viver uma vida diferente com Jesus, olhando para Jesus, seguindo a Jesus. Eu rogo por elas, eu as abençoo pelo teu nome. Peço que essas águas sejam feitas num remédio de cura, Senhor, de libertação. Temos assistido tantos milagres aqui no Paraná na Graça, recebido tantos testemunhos. Eu peço que eles continuem como confirmação da pregação do Evangelho que temos feito aqui nesse lugar todos os dias, para a honra e glória do teu nome. E os que creem, somente os que creem, digam amém e graças a Deus, em nome de Jesus. Vamos beber com fé? Graças a Deus. Tome posse da bênção, mande seu testemunho para cá. Deus está trabalhando na sua vida, curando, libertando. Então conte para nós e compartilhe o Paraná na Graça desta quinta-feira. Entra lá nas redes sociais, vai no Facebook, no YouTube, copia o link do dia de hoje e compartilhe em nome de Jesus. Põe a tela para mim, por gentileza, deixa ela aí 60 segundos para a gente fazer um apelo ao coração, contando com hoje eu tenho 11 dias até o final do mês e precisamos daquela ajuda costumeira, as pessoas que podem estender as mãos e ajudar o Paraná na Graça a continuar essa missão de evangelização. Estamos nas madrugadas da Rede Massa, desde o ano de 2008 e estamos aqui também ao vivo desde o ano de 2019, pregando, ensinando. Eu venho o pastor Maurício, pastor Carlos, pastor Nascimento, pastor Rafael, que já veio também, pastor Alcino, pastor Nivaldo, pastor Ronald. Nós estamos sempre falando da palavra, abrindo a Bíblia, ensinando as Escrituras e ajudando as pessoas nas coisas concernentes ao reino de Deus. O valor fica a seu critério, Deus te tocar o coração, você faça. O importante é você ajudar e ajude com alegria, porque Deus ama o que dá com alegria. Fez a contribuição, manda o comprovante para cá e eu vou mandar um presente para você. Claro, você pode retirar na Igreja da Graça ou eu mando ele para você. Tem o Bênçãos da Primavera, escrito pelo nosso missionário R.R. Soares, e o Batismo com o Espírito Santo. Como receber o batismo com o Espírito Santo? Esse é um livro indicado pelo missionário R.R. Soares, que nós estamos também entregando de presente aqui na graça de Deus. Que o Senhor te abençoe e te prospere cada dia mais. Eu tenho um pouquinho de tempo ainda, então põe aquela imagem, porque hoje, 3 horas da tarde, as mulheres que vencem estarão aqui na nossa sede, na rua José Loureiro 603, no centro da cidade de Curitiba. 15 horas, hein? Encontro das Mulheres que Vencem, dia 20, que é hoje, quinta-feira, na nossa sede estadual, na José Loureiro 603, no centro da cidade de Curitiba. As mulheres venham, a luz perpétua, a luz de Jesus brilhará em vossas vidas, em vossos corações. E vai ser uma grande bênção. No WhatsApp, rapidinho, 419-9168-4141, você consegue os endereços e horários das nossas igrejas e um pouquinho mais de informação sobre o evento. E nos instantes finais, o Facebook e o YouTube, entra lá curtindo, seguindo, compartilhando também, ativa lá as nossas redes sociais e caminha com a gente, sabendo de tudo que acontece nesse estúdio e na Igreja Internacional da Graça de Deus. Eu vou deixar o meu abraço, desejando a todos que tenham um dia feliz e abençoado na graça de Deus.